Quem vai nos trazer o resumo da noite, então, é o querido João. João, seja bem-vindo, a palavra está com você. Boa noite, amigos. Uma grande alegria novamente estar aqui. Então, no capítulo 3, nós vimos que uma reunião no plano espiritual, onde eles se conectaram a um centro espírita, onde viriam fazer os trabalhos que eles, com o grupo liderado pelo Dr. Bezerra de Menezes, com Manuel Filomeno de Miranda, com Jesus Gonçalves e com Pititinga. À medida que eles se dirigem à instituição terrena, Manuel Filomeno de Miranda nos fala que muito poeticamente que a natureza murmurava o Ângelus. Para quem não sabe, Ângelus é uma oração da igreja que honra a encarnação do Salvador e, ao mesmo tempo, reconhece os méritos de fé e humildade da Virgem Maria. Então, a natureza estava em prece. E que o faziam recordar o solo natal. Também, para quem não sabe, Manuel Filomeno de Miranda nasceu na cidade de Conde, na Bahia, e desencarnou na cidade de Salvador. Então, por isso ele fala um pouco do recanto do interior da Bahia, onde ele recorda sua última encarnação e se emociona com essas recordações e um sentimento profundo de gratidão. Quando eles se aproximam do reduto espiritual que os hospeda, ele comenta que esse laboratório de auxílio estava recebendo um expressivo número de visitantes de ambos os lados da vida, os encarnados e os desencarnados, que para lá se dirigiam em busca de orientação e paz para as aflições que os afetavam, as resistências morais e orgânicas. E os trabalhadores que trabalhavam nessa casa também, dos dois lados, em virtude do número crescente de necessitados, haviam concordado que a instituição estaria aberta desde as primeiras horas do dia até as horas avançadas da noite, como se fosse um ambulatório espiritual, considerando que o sofrimento não tem hora para se manifestar, né? É necessário sempre que o socorro esteja disponível para quando ocorrer a dor. Quando chegaram a esse centro, eles foram recebidos pelo dirigente espiritual, que se chama Hermano, que esclarece a eles que estava comprometido com um grupo de trabalhadores locais desde os recuados dias de Assis, de Francisco de Assis. E quando ele se comprometera negativamente, porque estava a cargo de uma direção de um monastério, que, embora tivesse os propósitos de reviver Jesus, a ignorância da era medieval e a presunção os empurraram para a pompa e o desvirtuamento do pensamento e as atitudes do cantor de Deus. E aí todos eles se reuniam na esfera física e espiritual, reencontrando Jesus na seara espírita, trabalhando na imortalidade do espírito e na revivência do evangelho. Ele nos convida a entrar, continua Manuel Filomeno de Miranda, nos convida a entrar no salão de conferências, e ele comenta, interessante, que eles tiveram a oportunidade de conhecer, por meio de projeção na nossa colônia, isso a gente viu no capítulo 3, esse salão de conferências. E aí, quando eles assistiram a assistência àqueles fatos que ocorriam no salão durante uma palestra. Se dirigem a uma sala reservada ao trabalho mediúnico, que estava sendo preparada para esse trabalho. Foram informados do trabalho que deveriam performar, e ele comenta que a sala estava cuidadosamente asepsiada, sem a presença de vibriões mentais e outras construções ideoplásticas morbíficas. Isso, larvas astrais, vibriões mentais, são formas-pensamentos, que são semelhantes a micróbios físicos. Eles são criados pela viciação mental dos participantes, e aí podem contaminar todo o ambiente.
E ele fala que essas vibrações são muito comuns em ambientes coletivos. E como aquele era um espaço reservado ao atendimento de alto e grave significado, a sala foi cuidadosamente asepsiada, ou seja, prevenida dessas energias negativas. E Dr. Bezerra agradece e os informa que tinham 2 horas ou para o recolhimento ou para conhecerem melhor o edifício, e se reuniriam às 20 horas, porque, semelhante ao ministério mediúnico, no salão de entrada teriam uma terapia de assistência aos enfermos de corpo e alma através de um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e aplicação de passes. Então, teriam 2 trabalhos concomitantes. Um trabalho mediúnico, que é onde se dirigia Dr. Bezerra, Manuel Filomeno e companhia, e outro trabalho no salão principal de palestras, onde teria uma palestra, um estudo sobre o Evangelho. Manuel Filomeno de Miranda prefere ficar na sala onde se encontrava, preparando-se mais em concentração. Então, ele nos diz que essas 2 horas ele aplicou em lembranças da sua última existência e na alegria de constatar que os benfeitores espirituais trabalham sem que nós, encarnados, tenhamos conhecimento. E ele se diz distante de qualquer sentimento de gratidão, operam ininterruptamente pelo bem do próximo e pelo progresso moral da sociedade. Então, ele nos fala que muitos males seriam evitados quando entendemos melhor a utilidade do controle mental e das reflexões em torno de ideias edificantes, evitando o pessimismo, queixa, reclamação e mau humor. Porque, tendo um comportamento elevado, o espírito encarnado se liberta do casulo da infelicidade e desenvolve a habilidade de voar psiquicamente no rumo das regiões felizes a que todos nos aguardam oportunamente. E essas 2 horas passam voando, e estavam todos de volta, e o trabalho começa. Dr. Bezerra os convida para uma oração e depois para se dirigirem à ampla sala para um atendimento especial, a sala onde estava sendo feito o estudo do Evangelho, a palestra sobre o Evangelho. A lição da noite do Evangelho abordava o tema do perdão como condição para a conquista da saúde e da paz. E aí chama a atenção deles uma jovem portadora de uma grande beleza física, mas que estava exudando uma energia escura de natureza pestífera e uma consequência do pensamento atormentado e dos vícios a que se entregava. Eles se aproximam da jovem, Manuel Filomeno de Miranda procura penetrar as suas paisagens mentais e descobre que é uma jovem que se faz acompanhar de cavalheiros solitários e que vivia do comércio do sexo sem responsabilidade. E, ao mesmo tempo, dependia de um explorador que a exauria e que ela se entregava a ele em busca do carinho, na terrível solidão que sofria. O interessante que comenta que ela passava muitas vezes pela frente do centro espírita, mas que, passando nesse dia, nessa noite, ela se sentiu sensibilizada pelo nome que se encontrava à porta, a sociedade que se chama Sociedade Espírita Amor e Caridade. E porque nesse dia ela carregava uma angústia muito grande, resolveu parar e visitar a instituição e buscar informações que, obviamente por inspiração divina, a culminaram a se quedar lá e ouvir os comentários para buscar uma orientação espiritual. Aí ela começa a se lembrar, quando senta e
e relaxa um pouco o pensamento, começa a se lembrar do passado, que era uma coisa que ela sempre evitava, e lembra-se da sua mãe, que foi quem a iniciou nessa existência fútil, sempre apresentando ela como um modelo infantil, como uma bonequinha, e aí acabando em perversos programas de televisão em busca de glórias e prêmios, e aos 16 anos já tinha aprendido a arte de dissimulação e as técnicas de exploração, sempre com a ajuda materna, com a mãe hábil e ambiciosa, mas o que causava isso? Uma desarmonia dos sentimentos e uma falta de preenchimento do seu vazio existencial. Aí ela perde a mãe, ela fica sós, já era órfã de pai, e fica presa às fantasias mundanas sem um preparo psicológico para a conquista de uma existência feliz. Aí ela se divide entre esse luxo e exibicionismo que não lhe satisfazem, com um grande ressentimento contra a mãe, a genitora, que a empurrara para essa vida de experiências destrutivas e ornadas de ouro. Ela tem inveja de trabalhadoras, moças simples e trabalhadoras, que se esforçam para a construção de um mundo melhor, enquanto ela também era invejada por uma grande legião de meninas sonhadoras que ignoram o preço vil da fama e da corrupção moral. Mas o dilema que ela se encontrava e que a levou a entrar no centro é que ela descobriu estar grávida, em face das alterações orgânicas e por confirmação posterior do exame especializado. Quando ela se comunica com o gigolô que a explorava, foi rudemente rejeitada e acusada com crueldade de que ela teria inúmeros encontros, como é que ela poderia dizer que ele era o responsável pela gravidez. Então ele indica para ela com uma certa violência e desprezo que se ela quiser continuar a trabalhar com ele, ele ajuda ela num processo abortivo, mas que senão ele não vai assumir nenhuma responsabilidade. E ela fica em estado de choque. Ela sabia que ele era explorador de mulheres, mas achava que com ela existia alguma relação um pouco mais profunda. E aí, em face desse choque, ela passou a sentir uma grande repulsa pela ideia da maternidade e começou a ter ideias de interromper a gestação. Então, ela entra no centro espírita na expectativa de receber alguma ajuda sobrenatural e quer ouvir o que fala o espiritismo sobre a questão da imortalidade e o que diz a respeito da situação dela. O mentor explica, então, a Manuel Filomeno de Miranda que o espírito em projeto de reencarnação era a própria mãe, tentando voltar a uma reencarnação porque tinha sido tomada de angústia ao despertar no além-túmulo e descobrir o que tinha acontecido com a filha, sentindo-se, obviamente, culpada, responsabilizada pelo desencaminho da filha, o arrependimento e a culpa se tornando padecimentos íntimos, cruéis, e mantou a jovem. E ao mesmo tempo em que ela se conecta à filha, ela se depara com um inimigo desencarnado que também se vinculava à moça e que roubava as energias vitais que a consumiam, muitas vezes a levando à estafa, à exaustão e à perda do sentido existencial. Porém, Manuel Filomeno de Miranda conclui dizendo: ninguém se encontra sós ao abandono. Então, o guia espiritual da moça, que se esforçava por ajudá-la, no momento em que ela passava pelo edifício, inspirou-a a saltar e buscar socorro, o que a fez mudar de curso das atividades. Aí ele conclui dizendo que o mentor aplica os passes dispersivos, desconecta o algoz e, fazendo-o adormecer, solicita a Petitinga e a Eurípides que conduzissem esse algoz à sala mediúnica, o que foi realizado imediatamente,
e pede a Jesus Gonçalves para permanecer ao lado da moça, assistindo e acompanhando posteriormente ao atendimento fraterno, enquanto que Bezerra, Manuel Filomeno de Miranda e os outros se dirigiam à atividade desobsessiva. Esse, então, é o resumo do capítulo para os nossos amigos continuarem com os comentários. Muito obrigada, João. Foi muito bom o seu resumo. Acho que a gente... Será que foi? Será que alguém está me ouvindo? Aí, minha internet parou. Muito bom o seu resumo, João. Muito obrigada. A gente conseguiu ver a importância desse capítulo, que a mim toca bastante. E agora nós convidamos o Valdes para dar sequência e iniciar os aprofundamentos. Olá, meus amigos, boa noite. Não sei se estamos... Sim, a Ângela está ali piscando. Conseguiu. Meus amigos, boa noite a todos. Votos de alegria nessa noite de estudos. E para que possamos aprofundar um pouquinho melhor o tema, escolhi falar um pouco a respeito desta parte da casa mental, dos vibriões, as larvas astrais, o controle mental, que nós vemos que trata-se de algo de muita importância e relevância da maneira que Manuel Filomeno de Miranda nos trata. Manuel Filomeno de Miranda nos apresenta como os vibriões. André Luiz, nas suas obras, nos apresenta como larvas astrais. Mas veja, quando o trabalho está sendo realizado e antecede uma reunião mediúnica ou um trabalho da casa espírita, os cuidados dos benfeitores de já realizarem uma asepsia, retirarem esses micro-organismos fluídicos através de formas, pensamento ou ideias, uma forma ideoplástica que tenha ganhado forma e vida através da irradiação dos nossos fluidos dos pensamentos da área do diencéfalo que todos nós irradiamos através dos nossos pensamentos. Quando os benfeitores realizam essa asepsia, se nós pensássemos num lugar onde seria realizada uma cirurgia, o lugar não tem mais nada que esteja contaminado, mas o doente chega e o doente traz consigo os seus processos infecciosos. O exemplo que ele trata é essa mulher chegando, trazendo consigo uma nuvem negra, ao seu derredor. Não só a questão obsessiva, mas mesmo tendo o ambiente com a asepsia, ela apresenta consigo esses transtornos vibratórios, reflexos do seu tormento mental e também do seu tormento de ação perante a vida. Quando nós pensamos na questão do pensamento, quando nós pegamos no livro chamado Missionários da Luz, nós vamos ver ali um relato que, muitas vezes, a depender da área afetada, os vibriões ou as larvas astrais, como coloca André Luiz neste livro, vai afetando em torno daquele órgão. Vamos pegar o exemplo de um ébrio, Costumaz, que estava fazendo a ingestão de bebidas alcoólicas de maneira frequente, e o pensamento atormentado fazia com que essas larvas estivessem ao redor das questões hepáticas, bem como gástricas. Outros que comiam de uma maneira desordenada, sem critérios alimentares, fazendo com que em torno daquele órgão também as larvas astrais estivessem em torno, fragilizando as estruturas fisiológicas. Ou seja, a estrutura do organismo físico estava fragilizada graças a esses vibriões. Talvez fisicamente, se fizéssemos uma ecografia, uma ressonância, um estudo mais profundo, o órgão ainda não apresentasse as fragilidades orgânicas, mas a partir dos fluidos para o material, da matéria quintessenciada para a matéria mais grosseira, inicia essa fragilidade. Então, é muito importante nós percebermos que a patologia começa especialmente pelos pensamentos a fragilizar as estruturas orgânicas.
Esses vibriões antecedem, porque são eles que fragilizam a estrutura física para os acometimentos, sejam eles na parte bacteriana, viral e outros. A pensar nos próprios momentos de pandemia que nós estamos vivendo, pessoas que atingem um contágio de tal facilidade costumam ter sintomas mais agressivos, menos agressivos, a depender do seu sistema imune, das condições fisiológicas que aquele corpo vibra. Quando nós vamos um pouco mais a fundo, vamos percebendo que o sistema vem sendo controlado por um centro de força, num plano no topo da cabeça, chamado centro coronário. Do centro coronário, as informações passam ao centro cerebral ou centro frontal para controlar todos os outros centros de força. Nesse centro coronário é onde nós vertemos o nosso pensamento. Ali nasce o desequilíbrio, mas também, como o próprio Manuel Filomeno de Miranda coloca, no controle mental também nasce o equilíbrio, nasce as boas produções, não das larvas em si, mas das formas, pensamentos que podem induzir a criatura humana num processo de imaginação ativa, também construído pela benfeitora Joana de Ângeles, num livro chamado Psicologia da Gratidão, nos trazendo as formas para que possamos criar essa imaginação, a projetar a nossa mente em planos construtivos da criatura, colocando um ponto de vista do espírito em cada situação que nós estamos vivendo, a vencer especialmente as necessidades grosseiras da carne. Porque quando nós pensamos em relação às funções do nosso órgão, antes do órgão existir, as funções já existiam. Da mesma maneira, podemos perceber na função cardíaca, quando escutamos a narrativa na preleção de Divaldo Pereira Franco, que nos traz o exemplo, citando as questões dos fisiologistas, quando estudavam a questão das batidas do coração. O coração já bate, já conseguimos ouvir as batidas cardíacas, mas as câmeras cardíacas ainda não estão formadas. Há a função do órgão, mas o órgão ainda não está formado. Ou seja, a função é primária. Da mesma forma, quando nós vamos pensando a respeito das nossas necessidades, quando reencarnamos e estamos habitando nessa jornada terrena, todos nós temos as nossas necessidades materiais. E, às vezes, na grande maioria, o corpo físico, ainda num processo de imaturidade, projetam as suas necessidades fisiológicas a patamares perturbadores, patológicos, fazendo com que as regiões sejam alimentares, sejam sexuais, sejam de prazeres sensoriais, vibrem de uma maneira em desarmonia, fazendo com que essas vibrações cada vez mais estimulem este chakra coronário a vibrar também de uma maneira desorganizada, aonde os vibriões, as larvas, ou todo o processo aonde as questões fluídicas e vibratórias desorganizem e fragilizem primeiramente as questões vibratórias que envolvem o meu perispírito. Dali, as condições físicas também começam a ficar atormentadas. A pensar no capítulo que estamos discutindo, a imaginar aquela mãezinha que estava num processo agora reencarnatório, trazendo os seus sofrimentos de ver a filha sofrendo graças ao seu exemplo e à sua condução, sem tanta educação como se fazia necessário. Mas agora, sofrendo já nesse processo reencarnatório, as vibrações que a mãe estava tendo nesse processo, não só da rejeição no pensamento do aborto, mas da conduta sexual equivocada, os vibriões a serem formados, a nuvem que os próprios benfeitores espirituais já conseguiam antever da chegada dela, o que lhe acompanhava, os espíritos que estavam ali lhe causando esse tormento, mas todo o processo na vibração desorganizada que vinha do seu plano mental. Quando o benfeitor coloca que o controle mental fará com que a criatura humana consiga evoluir em novos patamares, trata-se exatamente da criatura humana começar a criar o autocontrole, o controle especialmente dos fluxos mentais vertidos através dos nossos pensamentos.
a habilidade de conseguir cortar o pensamento infrutífero antes mesmo que ele possa produzir uma árvore sem frutos, porque já sabe que naquela semente nem a sombra aquela árvore vai produzir, porque é um pensamento equivocado, errôneo, imaturo, infantil, ignorante, com os desejos de necessidades primárias da espécie. E eu posso já cortá-lo e poder, daquele momento a outro, que criar mentalmente novas projeções mentais, através da própria imaginação, criando mentalmente, fazendo com que a minha mente comece a assumir esse controle para projetar as minhas necessidades ao bem, ao belo, ao bom. Porque quando nós pegamos aquele ensinamento de Buda a respeito das 4 nobres verdades, a respeito da origem e natureza dos sofrimentos, até a cessação dos sofrimentos, nós vamos percebendo que a conclusão de Buda era que nós todos sofremos porque temos muitas necessidades. Agora, a partir do momento que nós possamos entender quais são as nossas reais necessidades e começarmos a criar necessidades para o aperfeiçoamento espiritual, a jornada evolutiva não nos apresentará tantos sofrimentos, porque nós estamos mudando as necessidades em relação ao ponto de vista material e espiritual. As vibrações que envolvem os nossos centros de força estarão vibrando de uma maneira muito mais organizada, porque não estaremos mais deixando que a influência da carne interfira na nossa conduta. E a pensarmos, quantas guerras não se iniciaram por mentes atormentadas nas questões sexuais, por uma traição, por um desejo sexual ou por outros, de uma vibração na sexualidade de uma maneira alterada. Quantas outras vidas poderiam ser poupadas se porventura não houvesse o transtorno mental que envolvesse os desejos do poder, da matéria, do dinheiro? Porque a partir do momento que nós começamos a gravitar os nossos pensamentos ordenados de uma maneira que possa gravitar, considerando o nosso espírito imortal, essas necessidades já não desorganizam, já não há um campo fértil para que esses vibriões, para que essas larvas possam criar a vida a prejudicar o meu organismo e aqueles que convivem comigo. Porque a partir do momento que eu estou num processo de contágio, é da mesma maneira num processo viral. Hoje, vamos usar as luvas, vamos usar as máscaras, o álcool e tantas outras formas preventivas para evitar que possamos ser transmissores. Mas, considerando essas questões das larvas ou de todos esses vibriões que nos acompanham, nós estaremos expelindo através dos atos, estaremos vibrando a sensualidade, a sexualidade. Às vezes não é nem a fala, mas a maneira que eu movo, eu já externalizo aquilo que eu estou projetando internamente. Seja não só nas questões sexuais, mas tantas outras formas de vida que nós estamos tendo de uma maneira atormentada pelas necessidades da matéria. Então, quando começamos a pensar a respeito das funções da mente, teremos que considerar que o grande piloto e condutor dessa energia é o espírito. Então, controlar estes fluxos e começar a assumir o seu controle é papel fundamental de toda criatura humana. Esse, conforme os próprios benfeitores exaltam nas obras, é o papel fundamental da nossa jornada reencarnatória, o nosso sentido existencial, encontrarmos as funções necessárias para dominar esse corcel desgovernado das paixões humanas, como está no Livro dos Espíritos. Então, no resumo que me cabe do capítulo que estamos estudando, gostaria de destacar a importância, porque se nós refletirmos as questões sanguíneas, especialmente as nossas hemácias, onde o perispírito mantém uma ligação direta para as questões das hemácias, nas funções da parte da nossa corrente sanguínea,
as hemácias estão se refazendo a cada 90 ou 120 dias. E elas podem se refazer de uma maneira ainda doente, ainda com tantas necessidades, porque o meu perispírito, a comando do ser imortal, vibra de uma maneira ainda patológica. Lógico que essa renovação sanguínea pelas hemácias vai continuar a formar as células ainda adoecidas. Talvez não ainda trazendo as doenças do corpo físico, mas uma alma adoecida, porque os seus pensamentos ainda estão convergindo de acordo com as necessidades exclusivamente da carne. E quando isso ocorre, há um descontrole, porque estamos considerando somente a existência material, e o corpo físico ficará, e talvez podendo ter gozado os maiores prazeres que a carne pode oferecer, mas sem as conquistas imateriais, perenes e de uma maneira plena para as conquistas do espírito. Então, essa fica a reflexão que gostaria de considerar para o capítulo da noite. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Laudes. Como a Edna colocou aqui, né? Nunca estudei sobre vibriões, então sempre muito oportuna essa abordagem que você nos trouxe. Agora, quem vai continuar com os aprofundamentos é a nossa querida Eulália. Bem-vinda, Eulália, a palavra está com você. Boa noite, Gi, Laudes, queridos amigos, irmãos. Esse capítulo, como cada um que vamos estudando, é portador de profundas advertências, principalmente a nós que somos trabalhadores espíritas. Então, pela narrativa que o João fez tão claramente sucinta, da situação em que essa moça chegou à casa espírita, e quando lemos tanto a Gênese, no capítulo 18, quanto Obras Póstumas, na sua segunda parte, Minha Iniciação no Espiritismo, o capítulo que trata de regeneração da humanidade, nós vemos que as tormentas morais avassalam as criaturas, todos nós, porque somos espíritos imperfeitos, e ao nosso redor, uma infinita multidão de espíritos em iguais ou piores circunstâncias que as nossas, nos pressionam psiquicamente. E no tempo em que questionamos como vai ser o retorno presencial às casas espíritas, mesmo aquelas que já retornaram, como é que nós, trabalhadores, retornamos a elas? Porque Manuel Filomeno de Miranda nos tem dado a ideia da qualidade dos espíritos que têm chegado às reuniões mediúnicas e nos encontrado completamente desavisados, despreparados, quanto à nossa conduta, que não é de perfeição, mas é de envidar todos os esforços para domar as nossas más inclinações. Essa jovem, tão bela, chegou àquela casa por intercessão do seu benfeitor espiritual. E, obviamente, e isso é muito ressaltado no capítulo, havia em jogo uma outra vida, que era o retorno de sua mãe à reencarnação. Isso nos faz refletir muito, porque em Missionários da Luz, nos seus capítulos 12 e 13, no Ação e Reação, no seu capítulo 9, a história de Silas, o 12 e o 13, preparação de experiências e reencarnação, nos fala das dezenas de anos em que é programado o entrelaçamento familiar. E quando
nós nos dirigimos para esses compromissos afetivos, como é que nós chegamos a eles? Então, ressaltamos, primeiro, o compromisso afetivo que está sendo totalmente desconsiderado, porque não vemos aquela criança como um espírito. E aí ressaltamos o livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, na sua lição 13, Filhos, onde ele diz: nasce a criança trazendo consigo o patrimônio moral que lhe marca a individualidade antes do renascimento no plano físico. No entanto, receberá os reflexos dos pais e dos mestres, que lhe imprimirão a nova chapa cerebral, as imagens que em muitas ocasiões lhe influenciarão a existência inteira. É o que nós vemos resultando naquela jovem, nos seus tormentos psicológicos, emocionais, espirituais, no entrelaçamento obsessivo de alto curso que precisa ser levado em consideração. Aquele espírito está vampirizando a sua energia, e o Evolução em Dois Mundos, no seu capítulo 15, da segunda parte, Vampirismo Espiritual, deixa muito claro que essa simbiose, então, ela já começou num processo superficial, foi se aprofundando, essa simbiose exploradora de longo curso, principalmente a que se verifica no campo interno, resulta da adaptação progressiva entre o hospedador e o parasita. Então, a afinidade moral, a persistência nos erros, nas deficiências, nos defeitos morais que nós já reconhecemos, mas não trabalhamos, nos leva a processos obsessivos, a parasitose espiritual, mas, acima de tudo, vai ser legada aos nossos filhos, porque eles, com certeza, vão absorver muito mais os nossos exemplos morais do que as palavras que pronunciarmos. E o Laudes nos disse da hereditariedade consanguínea. Emmanuel nos fala na pergunta 109 do Consolador, dos primeiros 7 anos, a primeira infância, da importância de legarmos exemplos morais que fiquem arquivados na mente dos nossos filhos, que sejam material novo, porque eles zeraram o HD que se expressa no campo cerebral, e nessa vivência, nessa dependência, eles vão absorver tudo que se acostumarem a nos ver realizar todos os dias. E isso pode oferecer-lhes uma matéria suficiente para que, ao crescer, eles consigam encontrar resistências morais para superar as suas deficiências. Então, precisamos ver o que é que nós estamos legando aos nossos filhos. E ante essa oportunidade que a jovem tem de estar gestando e retornando à própria mãe, nós vemos o tamanho da interferência dos benfeitores espirituais que priorizaram o caso de reaproximação, de perdão, como ele inicia, ressaltando o perdão. E não há melhor lugar mais efetivo do que exatamente o vínculo da família. Então, o Vida e Sexo, no seu capítulo 15, Desvinculações, diz exatamente assim, que, referindo-nos ao lar como pouso de desligamento, porque na Terra as relações entre pais e filhos, e, consequentemente, as relações de ordem familiar, constituem o clima ideal para a libertação de quantos se jungiram entre si,
de modo inconveniente nos desregramentos emotivos em nome do amor. E vai ressaltar que esse encontro, esse reencontro da parentela, prioriza quantos se desvairaram em outro tempo, nos desmandos de ordem sexual, é o que nós vemos. Reencontro esse que persiste em condições mais íntimas e mais profundas, até que os companheiros do pretérito, reencarnados na posição de filhos, atinjam a juventude na existência nova. Então, a sabedoria da espiritualidade, propiciando essa gestação, e sabendo que aí haveria a imensa possibilidade de resgatarem os elos do amor, o obsessor se fez então mais presente, aprofundou a sua condição de parasita, sugando as energias vitais daquela que a breve tempo seria mãe, para que a própria desvitalização interrompesse a gestação. Porque o que eles menos querem é ver o perdão, é ver a reaproximação, é ver a modificação íntima. Se havia a mãe de angariar um sofrimento no mundo espiritual, vaguear pelas trevas, ser vitimizada, submetida por hordas de espíritos cruéis, e a filha vergastada manter aquele ódio, aquela mágoa, que naturalmente, enquanto ela aguardava o pronunciamento, ela pensava com muita dor de relembrar o que a mãe havia feito para ela, ensiná-la a exploração pelas vias da sedução, da sexualidade. Se não fosse a interferência dos benfeitores, sob o mando daquele que a explorava, ela já teria passado pelo aborto. Ela estava indo para o trabalho, digamos assim, e atraída pelo nome da casa, lógico, inspirada pelos benfeitores, ela para, ela entra, e o que é que ela encontra? Uma ambiência perfeita, uma ambiência com uma asepsia perfeita, mas como ela, nós, os trabalhadores, também chegamos e frustramos muitas vezes com aquilo que trazemos conosco, o tanto que a espiritualidade poderia auxiliar. Percebam como é ressaltado o encaminhamento do obsessor para a reunião mediúnica e dela para o atendimento fraterno, sob a vigilância dos espíritos que faziam parte da comitiva de Bezerra de Menezes. Então, os planos deles, a percepção, a qualificação e a capacidade de auxílio do mundo espiritual é um fato inegável. Mas nós, os trabalhadores, vínhamos aí num período de arrastamento, sob o desânimo, sob a mesmice. E agora, não é à toa que os benfeitores espirituais, que a nossa Sueli, que o Manuel Filomeno de Miranda, nos inspiram ao estudo dessas obras, começadas o ano passado, para que nós nos adequemos e sejamos, de fato, trabalhadores úteis, contribuintes positivamente do auxílio da espiritualidade. O que é que um atendente fraterno de boa vontade, sem nenhuma qualificação, pode fazer por aquele que chega envolto nas dúvidas? Ela iria tocar no assunto do desvirtuamento moral, da gestação, da possibilidade do aborto, do sentimento negativo pela mãe. Nós estaríamos capacitados para usar referências seguras da doutrina, da codificação, dos livros coadjuvantes, para orientá-la seguramente, ou iríamos apenas falar do que sentíamos,
talvez dizer, puxa, realmente uma mãe que faz isso. Isso não é o espiritismo, isso somos nós. E nós, quando estamos na casa espírita, nós somos, ou deveríamos ser, lídimos representantes do espiritismo. Mas o que vemos naquela moça? O que vemos naquela moça podemos estar vivendo dentro do nosso lar. Porque, novamente, eu ressalto Vida e Sexo, na sua lição 6, compromisso afetivo. Nós estamos vivendo um momento mundial de muita preocupação. Nós vemos a possibilidade de guerra no continente europeu. Isso seria, ou geraria uma dor infinita, interporia séculos de provações, de processos obsessivos, aumentaria as depressões, o número de suicídios, porque aqueles mais apegados ao campo da matéria não estariam vendo horizontes, mas nós, os trabalhadores espíritas, vemos esses horizontes quando estudamos o espiritismo. Então, nós precisamos ser exemplos, cartas vivas do Evangelho, na nossa conduta diária, frente à conjugalidade, ao envolvimento afetivo. E aí, Emmanuel diz assim, falando de guerra, a guerra efetivamente flagela a humanidade, semeando terror e morticínio entre as nações. Entretanto, ressalta, a afeição erradamente orientada, por meio do compromisso escarnecido, cobre o mundo de vítimas. Então, ele coloca as vítimas da sexualidade desregrada, do compromisso da superficialidade. A benfeitora Joana de Ângeles, através de Divaldo, no livro Constelação Familiar, ela nos ressalta algo de muita importância com que efetivamente temos que nos preocupar. Ela é uma jovem. Quantos de nós convivemos com jovens? Filhos, pais, irmãos, familiares, amigos, evangelizando-os. Então, nós somos aqueles que devem lhes dizer, como Joana ressalta, esses encontros furtivos, essas baladas, essas diversões irresponsáveis estão gerando cada vez mais vítimas, dores, estão abrindo campos ao processo obsessivo que leva à exploração indébita das energias vitais dos nossos jovens, que se veem sugados e não compreendem que estão se associando cada vez mais profundamente com exploradores dos vícios de ordem moral, que obviamente levam às dependências químicas, mas precisamos ressaltar, como Joana ressalta, se nós estamos com um planejamento reencarnatório estabelecido há dezenas de anos, e de repente, por uma aventura, por seguirmos os modismos, nós nos envolvemos sexualmente. E desprevenidos, ela disse ao explorador que ela se prevenia com todos os demais, mas que com ele, ela tentava nascer como mulher, buscar a dignidade. Mas para ele, ela era uma mercadoria cara. Não poderia ser lesada, porque ele também seria lesado. Então, se há uma gestação, prestemos atenção ao que ela diz. O planejamento reencarnatório fica em suspenso para que a criatura assuma a escolha imediatista que fez, para a qual não teve preparo anteriormente. Então, se nós olhamos para a nossa família e encontramos dificuldade, quando tudo já foi planejado, entrelaçado, primeiro, quando nós vamos reencarnar de novo? Segundo, nunca mais encontraremos a mesma estrutura que hoje temos, que é perfeitamente adequada à nossa necessidade evolutiva. Então, se eles adiarem
os espíritos entrelaçados nesse planejamento avançarão. Eles não podem ser prejudicados. Quem é que vai sair prejudicado? Aquele que vai, com certeza, ficar para trás. E quando nós dizemos, mas a diversão é saudável, sem antes perguntarmos se ela é moral, nós estamos contribuindo com a derrocada dessa geração. E essa geração está preparando o mundo de amanhã, onde com certeza todos nós vamos retornar. Onde com certeza nós poderíamos ser aquela mãe no útero daquela filha, ambas patrocinadas pelos benfeitores espirituais, e desperdiçando, porque se ela fizesse o aborto, ela estaria simplesmente executando o que aprendeu com a mãe. Os benfeitores, como ele diz, no parágrafo 57, ninguém se encontra sós. O guia espiritual dela, como o nosso, se esforçava, praticamente inspirou-a a saltar e buscar o socorro. Inspirou-a, mas naquele momento ela aceitou a inspiração. Ela poderia ter seguido adiante. E nós? O que é que nós estamos fazendo com a dádiva de sermos hoje trabalhadores das fileiras espíritas? Que nós estamos tendo de trazer o esclarecimento da doutrina espírita, de saber todos os princípios morais que vimos desperdiçando de forma infinitamente dolorosa. Aquele espírito ia para uma reunião mediúnica para ser esclarecido. Quem ele ia encontrar lá? Nós, os médiuns, sem nenhuma qualificação moral dos próprios exemplos, mas cheios de palavras que não seguimos, mais uma vez, às vezes, nem fazendo a parte que nos compete, que é o choque anímico, a troca fluídica que vai amenizar, conforme encontramos por Divaldo no livro Mediunidade, Encontro com Divaldo, no item choque anímico, minimizar-lhe o sofrimento de 30% a 60%. Se somos nós os que chegamos ao centro e já vamos dizendo, ai, aos benfeitores, vocês sabem tudo que eu passei, tudo que eu passo, que eu lá fora tenho que matar um leão por dia, como eu estou chegando, como eu preciso de ajuda. Então, o que é que eu vou fazer à reunião espírita? Raul Teixeira, eu já estou finalizando, Gi. Raul Teixeira, no livro, excelente livro, olha só, Correnteza de Luz, no seu capítulo 20, leiam posteriormente, descreve uma reunião mediúnica como um laboratório de amor. Todas as vezes que existe uma falha na condução da melhoria do ser humano, seja ela a jovem que chegou, seja o espírito que foi levado à reunião, encontra no meio do caminho trabalhadores espíritas que, antes de tudo, devem ser devotados servidores do Cristo. Façamos a nossa parte, porque nós estamos na vanguarda do conhecimento espírita, para que, quando retornarmos, deixemos assente na terra uma estrutura por todo o nosso esforço, que poderá nos receber no futuro, como filhos, sem pensar em nos tirar a oportunidade de reencarnar. Muita gratidão e muita paz. Gratidão é toda nossa, Eulália. Muito obrigada por essa aula de esclarecimentos que você nos deu. E a Samara está dizendo assim, está lembrando aqui, né? Muito oportuna também com o que a Eulália trouxe, que ela está aqui dizendo que ele fez a abordagem, ele respondeu uma pergunta, né, no Conversando sobre Espiritismo, na quinta-feira da semana passada, a respeito da vinda de Jesus à Terra.
que está lá no capítulo 14 do livro No Rumo do Mundo de Regeneração. Então, quem não assistiu, busque lá na página do YouTube da Mansão do Caminho. Essa live é do Divaldo com Alberto Almeida, conversando sobre Espiritismo. Então, chegaram algumas perguntinhas para você ali no chat, tá bom, Eulália? Se você puder dar uma olhadinha lá. Então, agora a gente vai chamar o nosso querido Marcelo, que nós já estávamos com muitas saudades também, para responder a algumas perguntas que chegaram. Chegaram muitas perguntas, nós agradecemos. Gostaria de esclarecer aqui que chegaram algumas perguntas do capítulo 5, então nós vamos deixar para a semana que vem. E nós também distribuímos entre os coordenadores as perguntas que nos chegaram, que não vão ser respondidas pelo Marcelo. A gente pode observar aí que já foram abordadas. Uma mãe que nega a filha muito jovem o alimento e manda à prostituição e após meses, havendo grávida, expulsa de casa sem dó. Quais as explicações para tais acontecimentos? E a outra que nos chegou fala a respeito do aborto, né? Com as notícias atuais sobre a descriminalização do aborto até a 24ª semana na Colômbia, estaríamos no momento de retrocesso da humanidade, sem a visão do espírito imortal e da reencarnação que a doutrina espírita nos esclarece? Como ajudar neste momento tão delicado, se as crenças são, por vezes, tão limitantes? Marcelo, a palavra está com você, esteja à vontade. Muito obrigado, Gi, muito obrigado, Laudes. A nossa Eulália aqui nos deixou maravilhados com esse esclarecimento, ao João, que fez um excelente resumo, a todos vocês, e a prece tão especial da nossa Ângela. Vemos nesta pergunta os dramas que se desenrolam ao longo das múltiplas encarnações. Vemos quão necessário se faz a presença do perdão. Porque, naturalmente, uma mãe que submete a filha a situações deste quilate, a descarta, e todos esses dramas, a literatura espírita é clássica e está abundantemente provida de casos deste naipe e desta natureza. Nós poderíamos aqui pontuar alguns, mas eu prefiro talvez abordar, faz parte realmente deste nosso processo. Muitas vezes, por exemplo, a mãe, ainda com sentimentos de profundo rechaçamento por aquela alma que hoje se consolida e que se caracteriza pela sua filha, mas ainda não sabendo aproveitar a bênção da maternidade, porque nesta situação que mergulhamos mais uma vez na carne e vamos receber as incumbências, seja na maternidade, seja na paternidade, para darmos cumprimento a esta abençoada tarefa, muitos ainda não se conscientizaram. E mesmo estando no papel de mães, ainda parece que a ficha não caiu. E todo este drama aconteceu. Agora, eu gostaria de focar um pouco mais na questão do aborto, porque estas duas situações, elas se complementam. Se a gente for fazer uma visita lá atrás, quando Madre Teresa de Calcutá vai receber o Prêmio Nobel da Paz, acho que lá em Oslo, lá na Suécia, né, parece, 1979, ela fala uma coisa no meio do discurso dela que impactou a todos nós, que o grande destruidor da paz dos tempos atuais, como de todos os tempos, é esta guerra contra as crianças. Estas crianças que não nasceram ainda. A gente visita o Livro dos Espíritos, na pergunta 880, né? Está ali nas leis morais, no livro 3º, onde está ali a lei de justiça, de amor e caridade, e Kardec pergunta qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem. E os espíritos respondem: o de viver. Porque ninguém tem o direito de atentar contra a vida do seu semelhante.
e nem de fazer o que quer que seja, comprometendo a existência corporal. Aí a gente dá uma recuada neste mesmo livro abençoado, o Livro dos Espíritos, na pergunta ali 358, quando Kardec aborda especificamente algo sobre o aborto. O aborto provocado é um crime, seja qual for a época da concepção. E os Espíritos respondem que há crime todas as vezes que transgredimos a lei de Deus. Então, uma mãe, ninguém tem o direito de atentar contra aquela criança, aquela que está no ventre. É lógico que com as concepções materialistas, aquilo parece talvez um pedaço de carne, que se multiplica, que cresce, talvez sem um tipo de programação pré-estabelecida. Mas nós vemos que na Gênese, onde aqueles dois pequeninos componentes se juntam, formando aquela célula, o ovo ou o zigoto, aparentemente uma célula sem certa especificidade, mas ela vai, nestes processos de mitose, conseguindo determinadas especificidades e passam a ter outras características, formando tecidos, formando sistemas, formando órgãos, mostrando que há uma programação por detrás disso tudo. E a doutrina espírita nos esclarece, nos traz todo este processo que foi programado há muito tempo atrás. Há algo belo, algo sagrado por detrás disso tudo. Nós vemos na América e em muitos outros países, as mulheres lá fora, meu corpo, minha escolha. E o corpo da criança? Como é que ele pode escolher? Quem vai decidir pelo corpinho das crianças? É interessante isso. A gente visita o Evangelho segundo o Espiritismo, ali no capítulo 3, ali, muitas moradas na casa do meu... Há muitas moradas na casa do meu pai, e a gente percebe que a Terra ainda pertence à categoria destes mundos de provas e expiações. Razão porque ainda existe tanta barbárie, tantas situações ainda não compreendidas. Então é importante que a gente faça algumas reflexões com base nestas palavras de Kardec, nestas instruções que os benfeitores nos trouxeram, para que a gente possa melhor se situar no local, no momento evolutivo que nos encontramos, uma vez que possuímos esta doutrina dos Espíritos que nos esclarecem. A nossa Eulália nos trouxe um conteúdo de informações absolutamente fantásticos. Fantásticos para quem não conhece a doutrina espírita, porque para quem a conhece, entende que existe muito mais beleza por trás do véu da matéria. No livro A Gênese, Kardec vai falar que não são, ali, eu acho que nos tempos são chegados, no capítulo 18, não são mais as entranhas do planeta que se agitam com as convulsões do magma, daquelas camadas que são expelidas com os vulcões, são as entranhas da humanidade. E aí a gente passeia pelo livro Roteiro, o nosso Emmanuel, no capítulo 29, nos fala que assim também a Terra, com este corpo imenso, ele utiliza a palavra corpo ciclópico, arrasta na infinita paisagem cósmica deste universo imenso o ambiente espiritual dos seus próprios filhos, que somos nós. Então ele vai e segue falando que a humanidade atual, neste seu aspecto coletivo, ainda é considerada mentalmente a floresta escura, palavras de Emmanuel, povoada destas monstruosidades que nós vemos por aí. Então, se nós vamos nas questões dos fundamentos evolutivos desta nossa organização planetária,
Emmanuel vai nos falar que nós vamos encontrar, ele utiliza a expressão os animais pré-históricos, é mais ou menos assim que ele fala. E aí ele coloca desses componentes, destes animais pré-históricos, a predominância ainda da ferocidade, da força, da brutalidade. Mas ele nos fala que parece que somos ainda estes animais pré-históricos, preconizando e se utilizando da força para gerenciar as nossas relações. Então, a gente tem ainda dentro de cada um de nós esses sentimentos que nos caracterizam como com a ignorância, com as questões relacionadas à usura, com as questões relacionadas ainda a essa vaidade. Eulália falou das baladas, dessas situações da diversão, mas será que há moralidade por trás desses conteúdos da diversão? Estamos aqui no Brasil, embora como se estivéssemos na América, estamos no Brasil por uma questão pessoal, de família, e vemos esta juventude tão desvairada. Lá em 1981, a nossa querida Sueli, ela vai escrever um artigo para uma revista chamada O Médium. É um artigo, uma revista lá de Juiz de Fora, foi em 1981. Eu estava dando uma lida quando estava pensando alguma coisa a respeito da pergunta, e ela fala nesse artigo intitulado Os Monstros do Pensamento. E ela vai e transcreve aquilo depois para a revista O Reformador, em 1983, e ela traz alguns comentários, ela falando que quando tanta gente pensa unicamente nas satisfações dos instintos mais primitivos do ser humano, tanta gente ainda quer ser livre, essa liberdade que a gente vê aí. Eu cuido do meu corpo é a minha escolha, eu faço o que eu quiser do meu corpo. E aí a gente acaba escravizando outros seres humanos com as nossas ambições desmedidas. Tanta gente se dedica ainda a tantas horas do dia nestas conversações tão negativas, tão degradantes, tantas batalhas por esta legalização do aborto. Eu fiquei tão triste quando escutei a notícia da Colômbia, porque 24 semanas são praticamente 6 meses. A criança está perfeitamente formada, perfeitamente formada. Então, eu vejo essas batalhas nesses sistemas de governo que não analisam a questão da transcendência do espírito imortal. É uma total ignorância de todos esses conteúdos. Vejamos como é tão importante o estudo dessa doutrina. Emmanuel vai e esclarece nesse mesmo livro Roteiro, que ele dá sequência, que cada um de nós, cada individualidade, nós vamos renascer em ligação com os centros da vida invisível do qual nós procedemos. E vamos continuar, nas palavras de Emmanuel, de modo geral, a sermos, de alguma forma, instrumentos do conjunto em que nos mantemos afinizados. Olha a lei da sintonia. Olha a pergunta 459. Os espíritos influenciam as nossas vidas? Lógico, mas são os bons ou os ruins, os complicados que estão influenciando as nossas vidas? Então, existe algo interessante para a nossa verificação. Pois quando a gente analisa a crueldade cometida por milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial, e Eulália nos trouxe um momento atual destas guerras que estão para eclodir a qualquer momento, tomara que não, no centro, no coração da Europa. Parece que o nosso íntimo se revolta quando a gente escuta essas notícias. A gente se revolta quando ouve os casos lá dos campos de concentração, nas questões do nazismo, das bombas de hidrogênio, das bombas atômicas que explodiram no Japão. Tudo isso nos revolta, mas parece que hoje não está tão diferente. Vejam que parece que não está tão diferente, porque existem ainda verdadeiros campos de concentração em plena atividade, onde, de uma certa forma,
não existem demarcações, não existem aquelas cercas eletrificadas, não existem os soldados nazistas como estes vigias implacáveis que foram no passado, aqueles fornos crematórios, as valas, os cadáveres que estão ali. Não, não existem, mas elas estão travestidas de outras formas. Estas clínicas nos subúrbios, nas sofisticadas metrópoles, às vezes ratificadas pela legislação local, atestando que é possível matar uma criança nestes abortos criminosos. Nós não estamos aqui de maneira alguma para aqueles que talvez estejam conosco e vão escutar depois, que talvez cometeram um aborto. Não estamos aqui para apontar os dedos. Lógico que não. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Uma vez, o nosso Chico, numa penitenciária, acho que Lemos Brito, estava ali com o coordenador e ele, querendo fazer alguma visita a alguns presos, dirige-se ao coordenador e pergunta: somos quantos aqui dentro? Incluiu-se, porque nós todos somos os criminosos do passado, um pouco recuado ou talvez presente. Não estamos aqui apontando os dedos de maneira alguma, mas estamos talvez de alguma forma tentando elucidar que existem leis magnânimas e divinas que regem os destinos de toda a humanidade e que precisam ser consideradas. O ser humano convive ainda com a crueldade, porque ainda faz parte do seu ambiente íntimo, mas não mais. Isto não cabe mais dentro de nenhum de nós, de maneira alguma. Há muito tempo, a humanidade sabe o caminho e conhece a saída para tais situações de dor e de miséria, como desta mãe que expulsou a filha e encaminhou na questão da prostituição. Lógico que estes são estados recorrentes da alma que não aprendeu a questão do perdão. De maneira alguma podemos incorrer diante de todo este cabedal de informações que possuímos, mais nestas questões, pois a miséria física é o retrato da nossa própria miséria íntima, dessa miséria espiritual que ainda nos caracteriza. Já é tempo de nos perguntarmos: até quando? Quantas encarnações? Quantas vidas serão necessárias? Já é tempo de entendermos que depende de nós a mudança desse estado das coisas. Leon Denis vai nos trazer uma passagem muito bela do livro Depois da Morte. E ele fala que a lei de justiça, não sendo mais que a resultante destes nossos atos, o encadeamento dos efeitos e das causas. Ele fala que dos efeitos e das causas, e ele vai nos explicar que isto é resultado dos males que praticamos ao longo de todas estas vidas. Vai seguindo e fala que a história da Terra é uma urdidura de homicídios e de iniquidades ainda. Então, todos estes séculos, nas palavras de Leon Denis, ensanguentados, todas essas nossas existências de desordens, reúnem-se. Eu guardei, eu botei aqui, mas eu me atrevi a memorizar. Reúnem-se na vida presente como afluentes no leito de um único rio, o rio da vida. Então, os espíritos que compõem a sociedade, nós todos, nada mais somos que os homens do passado, que viveram, que sofreram as consequências das suas vidas anteriores, mas agora com as responsabilidades, porque somos espíritas, das responsabilidades que agora estamos conscientes. Então, aos poucos, a gente vai percebendo, né,
Leon Denis vai e segue, nos fala isso. Eu vou ler porque eu estou muito ousado tentando gravar e pode ser que eu perca uma palavra. Denis nos fala, essa consideração faz-nos sentir mais intensamente ainda a necessidade de melhorar o meio social, esclarecendo os nossos semelhantes sobre a causa dos males comuns e criando em torno de nós, por esforços coletivos, uma atmosfera mais sã e pura. Enfim, o homem deve aprender a medir o alcance de seus atos, a extensão de sua responsabilidade, a sacudir essa indiferença que fecunda as misérias sociais e envenena moralmente este planeta, onde talvez tenha que renascer muitas vezes. Por todas essas razões, então, nós poderíamos trazer a nossa querida Joana, que escreve através do nosso Divaldo uma mensagem chamada Crueldade Inigualável, na qual, bem ali no trechozinho final, Joana enfatiza o exemplo de Jesus. Unam-se, unamo-nos, estou dando uma adaptada, unamo-nos todos os homens, no amor, no respeito ao próximo, vencendo em definitivo as forças mentais perversas geradoras da crueldade, que a todos nós desgraça abundantemente. A nossa Gi perguntou, na verdade trouxe a pergunta da nossa irmã, como é que a gente pode ajudar nesse momento? Porque a questão, muita fala, muita filosofia, como é que a gente pode ajudar nesse momento? A gente pode se mobilizar como sociedade civil lúcida. Vamos buscar os governantes de forma consciente. Vamos orar. A prece intercessória em favor dos que sofrem constitui-se recurso de caridade inestimável. E dentro da nossa esfera de ação, nós podemos, de alguma forma, talvez impedir um aborto, nestas situações que se apresentam particularmente neste capítulo, quando aquela menina muito bonita, muito bela, conduzida pelo seu mentor espiritual, vai aportar numa casa espírita. Eulália trouxe as considerações da necessidade de estarmos preparados para receber e melhor aconselhar estas pessoas, porque são nossos irmãos. Talvez fomos nós do passado, ansiosos por uma palavra, por um aconchego, por um colo, no momento de desesperação. Há um programa em uma casa espírita lá em Miami, na nossa Miami, que se chama Welcoming Baby Program. Olha só, está em inglês. Bem-vindo, esse programa para as crianças, para os bebês. E nós conseguimos, com alguns irmãos de algumas fundações americanas, não tem nada a ver com o espiritismo, algumas verbas para acolher estas jovens que tornaram-se grávidas, às vezes em condições muito precárias, imigrantes da América Central, aqueles indocumentados que aportaram no sul da Flórida e recebem o mínimo do mínimo, uma palavra de conforto, um enxovalzinho, aconselhamento, encaminhamento na parte da medicina, para que possam estoicamente resistir a esta sociedade tão vil que convida ao dissociamento da família, das situações mais complicadas. E elas abraçam aquelas crianças, porque encontraram naquela pequena casa espírita, que se chama Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes Spirits Association, Associação Espírita, muito querida. E é uma casa muito irmã. E trabalhamos de alguma forma num regime de compartilhamento, de compartilhamento de ideias e de alguns estudos, e essa casa se destacou particularmente neste trabalho com as jovens solteiras que ficaram grávidas. Como é que a gente pode ajudar? A gente pode ajudar desta forma. Vamos nos mobilizar, aos poucos, sem alarde.
Às vezes a gente tem que dar uns gritinhos de vez em quando, mas com muita lucidez, com muita honradez, e divulgando esta doutrina espírita, porque ela elucida, ela consola, ela abre os olhos para esta realidade que aqueles que talvez cometeram um aborto não tinham a menor ideia. No livro Estude Vida, é uma obra ditada pelos espíritos Emmanuel e André Luiz. Ela é psicografada por Chico e por Valdo Vieira, e a gente vai ver no capítulo 40, e o capítulo se intitula Socorro Oportuno, e ele fala numa frase que a gente muitas das vezes já escutamos, né? Um pedacinho. Lembra-te deles, os quase loucos de sofrimento, e trabalha para que a doutrina espírita lhes estenda socorro oportuno. Para isso, segue Emmanuel, estudemos Allan Kardec, ao clarão da mensagem de Jesus Cristo, e seja no exemplo ou na atitude, na ação ou na palavra, recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Vamos divulgar esta doutrina. Mais pessoas conscientes desta realidade, menos abortos cometidos. Eram estas as minhas considerações, Gi e irmãos queridos. Muita paz a todos. Querido Marcelo, queridos amigos, a Gi passou aí o bastão do trabalho para finalizarmos. E quando você fala dessa forma tão amorosa sobre essa temática tão urgente dos nossos dias, e como nós sabemos que não existem acasos, não é? Nesses dias de tanta necessidade de aclarar as mentes acerca de tantas temáticas, e uma delas é esta, porque se nós pensarmos o quanto a nossa doutrina bendita nos auxilia a entender em profundidade o porquê dizer não ao aborto. Então vejamos que é muito importante nós distinguirmos isso, e Marcelo falou de forma tão amorosa como lhe é peculiar, de forma tão lúcida, mas nos dizendo que não há nenhuma posição contra as pessoas, contra aquelas mulheres que sofrem essa grande violência em realidade, porque elas são muitas vezes tão vítimas quanto aquelas crianças que são abortadas. Então, quando nós olhamos isso, se trata de esclarecer as mentes para que nós possamos entender o porquê é preciso esse comportamento estoico que o Marcelo colocou aí. Porque quantas dessas mulheres envolvidas nessas... Gosto muito dessa expressão que a benfeitora Joana de Ângeles usa, as filosofias cínicas, elas são embaladas por essas ideias que dizem ser o abortamento um direito reprodutivo, um direito, uma conquista feminina. Então, quantas mulheres tomam isso como algo bom, porque não tem essa compreensão profunda da vida, desse ser, do objetivo da reencarnação. E nós, como espíritas, neste momento, temos sim uma responsabilidade muito maior do que os nossos irmãos que não conhecem a reencarnação, a lei da reencarnação. Então é preciso que nós tomemos essa coragem, porque nos dias de hoje é preciso ter um certo grau de coragem, quando essa grande massa que diz achar que isso é um sinal de progresso humano, que resgata essas ideias, por exemplo, da pena de morte, além do abortamento, além de tantas outras posturas que afrontam brutalmente as leis morais, as leis divinas, que nos conduzem ao encontro do amor do Pai. Então é preciso que nós tenhamos essa coragem para que nós não deixemos, mais uma vez, que a nossa própria consciência seja afetada pela omissão, porque muitas vezes é a omissão. Então não basta nós, como já fomos orientados, não seremos responsáveis só pelo mal que façamos, mas pelo bem que deixemos de fazer. Então que nós possamos pensar e lembrar disso.
esses minutinhos de que eu usei ao final é porque eu vi que nós estamos dentro do nosso tempo, e o Marcelo, com essa amorosidade toda, deixou essa oportunidade para nós refletirmos um pouquinho mais.